Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 20 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web, trazendo as principais informações do Piauí, do Brasil, de Barras e região. Muito boa tarde a você que nos acompanha através aqui das redes sociais. Antes de tudo, como sempre, como já é um costume nosso, a gente vai deixar você aí rapidamente com a previsão do tempo e na sequência retornaremos com a previsão do tempo aqui da cidade de Barras. Tá bom? Então, escute aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para terça-feira, 9 de junho de 2026. Região Nordeste. Em Fortaleza, a terça-feira amanhece com acúmulo de nuvens, com possibilidade de chuva isolada à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar na capital cearense é de 100 a 50%. Palmares, em Pernambuco, comemora aniversário com muitas nuvens no céu e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 29 graus. Umidade do ar varia de 95 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 9 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, e a previsão do tempo aqui da cidade de Barras, hoje, terça-feira, 9 de junho, hoje o dia vai ser de calor intenso, com probabilidade de chuva aí no finalzinho da tarde, mas a probabilidade é pouca, entendeu? Principalmente agora nesse período do verão que nós estamos aí. Então a máxima pode chegar até 34 graus, a mínima, pode chegar a 24 graus. Então, gente, mais pra você ter noção, nós podemos atingir até 39 graus a sensação térmica. Então, hoje vai ser calor, você pode ter certeza, não é pouco não, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, vamos aqui às notícias. Gente, deixa eu falar de um assunto aqui que tá dando o que falar nas redes sociais, no Brasil de um modo geral, que é a respeito da vacinação contra a dengue. O Ministério da Saúde cancelou a aplicação das vacinas contra a dengue, O Brasil ele vive aí no surto aí de dengue, Tem vários casos, no Brasil, mas o Ministério da Saúde cancelou a vacinação por conta de reações, por conta de efeitos colaterais devido à vacina, E muita gente já está fazendo um paralelo com relação à Covid, porque na Covid o ex-presidente Bolsonaro não queria dar a vacina porque a vacina tinha pouco tempo de estudo e falou, que poderia ter efeitos colaterais. E realmente, se você vê o número de pessoas jovens têm infartos, que têm AVC, paradas cardíacas, da pandemia para cá cresceu drasticamente. Todo mundo pode falar isso, todo mundo pode confirmar isso. Então, tem muita gente fazendo paralelo, porque na época do Bolsonaro levantou-se uma grande
crítica, né? E agora muita gente, os mesmos que criticaram, estão apoiando, né? Porque a vacina tem efeitos colaterais e o governo optou por suspender. Então, de um lado o pessoal defende, do outro o pessoal critica. Porque se fosse o ex-presidente Bolsonaro, de repente surgiria até uma nova crítica, né? Porque naquela época chamaram o Bolsonaro de genocida, né? E agora? O que é que vão dizer com relação ao presidente atual? Então, o pessoal já está fazendo um paralelo com relação a isso. E o Ministério da Saúde optou, né, por suspender aí a vacinação, né, por conta de efeitos colaterais devido a essa vacina estar causando aí nas pessoas com dengue. Tá bom, gente? Nós vamos colocar aqui uma reportagem, já a gente retorna aqui com você trazendo mais informações sobre esse assunto. Tá bom? Então, escute aí conosco. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a descontinuação temporária da aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. A medida foi adotada após o registro de 42 casos com sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos. Entre esses casos, 3 foram classificados como graves, com 2 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, os eventos raros correspondem a 0,008% de um total de 500 mil doses aplicadas até o dia 30 de maio. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, a descontinuidade é uma medida de precaução e vai permitir que o Ministério, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Instituto Butantan aprofundem a investigação dos casos, em especial dos óbitos registrados. Segundo o Ministério, ainda não há informações suficientes que permitam estabelecer uma relação de causalidade entre esses casos e a vacina da dengue. Ainda de acordo com o Ministério, antes de ser incorporada ao Sistema Único de Saúde, a vacina Butantan DV passou por todas as etapas de avaliação exigidas pelos órgãos reguladores, com resultados que demonstraram segurança e eficácia. Para quem já recebeu a vacina, a orientação é observar o estado de saúde por 21 dias após a aplicação. E em casos de sintomas da dengue, como febre, vômitos e dor abdominal intensa, procurar atendimento médico. A estratégia com o imunizante do Butantan teve início em janeiro deste ano e estava voltada a profissionais de saúde da atenção primária à saúde e de forma ampliada para o público de 15 a 49 anos de 3 cidades: Botucatu, em São Paulo, Maranguapé, no Ceará, e Nova Lima, Minas Gerais, além da região de Araguaína, em Tocantins. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Priscila Machado. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí. O pessoal tá aí, de um lado tá criticando, do outro o pessoal tá apoiando, mas é aquela coisa, é a política dos velhos interesses. Enquanto uns criticam, outros são favoráveis. Por quê? Porque hoje já não é o outro governo. Então, isso aí sempre vai existir. Isso aí é da política, né? Agora, o pessoal está comentando bastante aqui a respeito dessas casas, né? Do programa Minha Casa Minha Vida. Muita gente ainda não engoliu essa história, né? Inclusive o secretário, se eu não me engano, é secretário do Meio Ambiente, que ele é um dos responsáveis, né? Ele deu uma entrevista, né, que circulou aí nos meios de comunicação, que foi a respeito dessa lista, né? Ele falou e confesso, ainda não entendi exatamente o que ele quis dizer, entendeu? Mas assim, o governo federal, ele que institui os parâmetros, é ele que institui os parâmetros para que a pessoa venha se encaixar no perfil e ser contemplada com a casa. Então, até aí tudo bem, os parâmetros são do governo federal. Porém, todo o programa Minha Casa Minha Vida tem uma constituição, seja ela municipal ou civil.
ou seja, aqui em Barras é uma Constituição que foi constituída pelo poder público junto à sociedade. Inclusive tem uma ONG ou associação que também tem uma pessoa que é responsável, ou seja, tem um responsável do poder público e uma responsável da sociedade. Então, essa comissão, no caso, ela é responsável por averiguar as informações que foram enviadas ali no cadastro. Essa comissão é responsável por ir até a casa das pessoas, verificar se a pessoa realmente ela é elegível ou não, né? Acredito eu que isso deveria ter sido feito antes até mesmo dessas pessoas entrarem na lista, né? Porque tem muita gente criticando, porque tem pessoas que têm imóveis, que já têm casa, pessoas que têm até uma certa condição, que estão na lista lá, estão como elegíveis. Já tem pessoas, e eu vi isso, que nós fizemos a entrevista com o pessoal, teve pessoas que veio lá da Vila França, mãe solo, com a criança ainda que nem caminha, veio de bicicleta, a pessoa sem condição nenhuma, não tem onde morar, né? Mora de favor e não está na lista, né? Então é muito complexo essa situação, mas essa comissão ela vai ter que fazer o papel dela, ela vai ter que validar essas informações. Segundo o que o secretário falou, essa lista ela não está definida, até aí a gente já sabia, mas essas pessoas, né, que estão aí nessa lista, elas não era nem para estar agora, né? Deveria ser primeiro feito uma avaliação, já que tem essa comissão, né, da organização, da seleção dessas pessoas, essa comissão ela tem que funcionar, porque senão mais pessoas que elas não são elegíveis vão aparecer lá, pessoas que já têm casa, que já têm imóvel, pessoas que estão aí de certa forma com a vida mais tranquila, já tem pessoas que estão em situação totalmente vulneráveis, né? Então a gente vai cobrar, a gente está cobrando e a gente pede também a ajuda de vocês que nos acompanham, se vocês estão se sentindo injustiçados porque vocês estão numa situação vulnerável e vocês conhecem pessoas que estão na lista e já têm imóveis, vocês podem nos procurar que a gente vai fazer a sua voz chegar até o poder público, como que aconteceu. Tá bom, gente? Tem bastante comentário falando sobre isso. Pois, fala uns aí pra nós. A Cristiana colocou aqui, né, que mora no Angical e tem um cunhado que está precisando muito de uma casa. A casa dele é de barro e está precisando muito. O NG Piauí falou que a verdade é que essas casas já foram escolhidas a dedo. O secretário só tentou abafar o caso. E diz que infelizmente não vai dar em nada, né? Acredita que não vai dar em nada. Pessoal, Gisele também deixou um comentário, é verdade mesmo, só deram casa para quem já tem. Quem precisa não foi aprovado. gente, eu concordo com vocês em basicamente tudo, porque Barras é suspeita dessas situações. A gente tem um caso aí da residência morada de Barras, professores ganharam casa, pra você ter noção. Né? Tem pessoas que ganharam a casa e nunca nem moraram lá. Então, se o poder público, o secretário, a prefeitura dizer que isso não vai acontecer, que é responsabilidade total do governo federal, é mentira. Porque não tem como o governo federal entregar casa, contemplar alguém, se não tiver a intermediação do poder público municipal. É uma parceria federal, estadual e municipal. Então, a gente vai cobrar, entendeu? Naquela época não havia portal Barras em Foco. Naquela época eu era criança, entendeu? Era criança. Então, hoje nós temos aí o portal Barras em Foco. Vocês podem mandar as denúncias. Se você conhece alguém, você pode até ir lá, entendeu? Na casa dessa pessoa, tira a foto da pessoa, entendeu? Claro, de forma discreta. Vocês podem mandar que a gente vai cobrar, vai fazer chegar até o poder público, porque, gente, isso é injusto. Muitas pessoas que moram hoje em situações vulneráveis, era para ter uma casa no residencial e não tem. Pessoas que daquela época até hoje nunca conseguiram uma casa, porque de certa forma tiveram seu direito roubado,
né? Porque isso aí foi roubo, e roubo dos grandes. Tá bom, gente? Agora vamos aqui para mais uma notícia. Vocês podem comentar, vocês podem mandar aí denúncias, reclamações, até mesmo esse assunto que a gente vai estar comentando aqui no decorrer da programação. Tá bom? Olha, deixa eu falar aqui de uma coisa, gente. Deixa eu falar aqui a respeito da saúde, ou perdão, da saúde não, do acesso, né? Acesso ao regularizar, exibe conta nível prata ou ouro no Gov, né? Gente, e é muito importante esse acesso, né? No caso aqui da conta Gov, porque tem os níveis, tem prata, tem ouro, enfim, e tudo isso quando você vai subindo de nível, quando você vai dando mais informações ao governo, você tem um certo serviço, né? Você tem mais serviços que irão, né, beneficiar você. A gente tem uma reportagem da Rádio Gov, já a gente aqui retorna aqui com você trazendo mais informações sobre esse assunto, tá bom? Mas escute aí conosco. Quem utiliza o portal Regularize deve ficar atento. A partir de segunda-feira, 15 de junho, o acesso para pessoas físicas só será permitido com conta gov.br nos níveis prata ou ouro. A mudança vale para serviços como consulta, adesão a editais e parcelamento de débitos com a União. Até 14 de junho, usuários com conta nível bronze ainda conseguem acessar o sistema, mas recebem um aviso sobre a necessidade de aumentar o nível de segurança da conta. Depois dessa data, o acesso com nível bronze será bloqueado. Atualmente, das cerca de 176 milhões de contas ativas no gov.br, mais de 118 milhões já utilizam os níveis mais elevados de segurança. Para obter o nível prata, o cidadão pode fazer reconhecimento facial com a Carteira Nacional de Habilitação, acessar por meio de bancos credenciados ou validar os dados pelo Sistema de Servidores Públicos Federais. Já o nível ouro pode ser obtido com reconhecimento facial usando a nova Carteira de Identidade Nacional, Biometria da Justiça Eleitoral ou Certificado Digital. A conta gov.br funciona como a identidade digital do cidadão e dá acesso a mais de 4.600 serviços federais. Saiba mais em gov.br/Governo Digital. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, olha, fica bem um recado bem claro, né, que a partir do dia 15 de junho, né, as pessoas precisarão ter, né, a conta nível prata ou ouro para ter a certos serviços, inclusive parcelamento com a União. Mas como assim, como que funciona? Lá na conta Gov tem, no caso da conta Gov, tem uns níveis lá, tem o nível bronze, tem o prata e tem o ouro. Como que eu subo de nível? É quando você dá mais informações para o governo, né? Por exemplo, para me subir a minha conta para o nível 2, no caso na conta Gov, eu tive que entrar na conta Gov através de um aplicativo de banco. Porque quando você entra através de um banco, você passa a dar mais informações e com isso o governo confia em você. Então, para você renegociar dívidas que você tem com a União, você vai precisar da conta nível ouro, né, ou prata. Então, você tem que atualizar sempre aí sua conta Gov, porque hoje a conta Gov é como se fosse um documento de identificação, é como se fosse o nosso RG, né? Lá você se inscreve em concurso, lá você se inscreve no Enem, lá você abre CNPJ, lá você faz basicamente os serviços essenciais de qualquer cidadão, tá bom? Então, é importante. O pessoal está comentando aqui muito sobre as casas, gente. Tem muita gente aí falando a respeito dessas casas que tá dando o que falar, gente. Então, mas nós vamos cobrar. E também tem muita gente pedindo casas ao Brau, gente. Pessoal, olha, aquela coisa. São mais de 2.500 cadastros que tem na Associação Mundo Carcará. Então é muita gente. Então a associação ela está ajudando na medida do possível, dentro das condições que ela tem. Abreu Júnior deixou aqui um abraço. Um abraço, meu jovem amigo.
Rapaz, esse boto fé nesse cara demais. Valeu, Abreu. Tamo junto, Abreu. Então vamos lá, gente. Vamos aqui para mais uma notícia. Mais uma notícia aqui envolvendo aqui o nosso estado. Olha, bora aqui para Campo Maior, Max André. Pessoal, olha, esses últimos dias, nesse fim de semana, teve aí uma grande repercussão em um caso, uma tentativa de sequestro que aconteceu aqui na cidade, no norte do estado, aqui em Campo Maior. 2 adolescentes sofreram uma tentativa de sequestro, e isso de dia, gente, basicamente de dia, entendeu? Uma das adolescentes, né, após ser abordada por homens que estavam em um carro, uma delas fugiu, a outra, né, foi colocada dentro do carro à força, mas felizmente ela conseguiu aí se soltar, né, e acabou pulando do carro. A mesma caiu no chão, ralou-se, né, mas conseguiu fugir dessa tentativa de sequestro, né? A Polícia Civil já está fazendo os procedimentos cabíveis, né, está investigando o caso e tudo indica, né, que a polícia já capturou aí esse suspeito, né? O mesmo deu uma desculpa totalmente esfarrapada. Mas a gente vai mostrar aqui uma matéria a nível nacional sobre esse assunto, tá bom? Então, escute aí. Vamos agora para Teresina, no Piauí. Quem está com a gente aqui é o Lucas Klisman, no centro da nossa tela, contando aqui os detalhes, né, de uma história assustadora para 2 adolescentes que caminhavam pela rua ali e quase foram sequestradas por um homem que estava dentro desse carro, né, Lucas? Conta pra gente os detalhes e como é que estão essas meninas agora. Um ótimo dia para você, a Patrícia, você de casa de todo o Brasil. Um caso que chamou a atenção, né? Isso aconteceu na sexta-feira, ali nas primeiras horas da manhã. Essas 2 adolescentes de 13 anos caminhavam na rua quando esse carro se aproxima delas. Uma delas, inclusive, consegue fugir, a gente vê pelas imagens das câmeras de segurança que registraram essa ação. A outra foi colocada à força dentro do carro, mas ali segundos depois conseguiu sair e fugir da ação desse homem. A polícia do Piauí conseguiu localizar ele ainda no sábado, no dia seguinte, por meio do SPIA, que é o sistema de vídeo monitoramento da segurança do Piauí. São câmeras que usam a inteligência artificial e conseguiram localizar e identificar esse homem. Ele foi preso no sábado, na cidade de Campo Maior, onde aconteceu esse crime, que fica a 80 quilômetros aqui da capital Teresina. E ele foi preso no momento em que ele buscava a namorada e a sogra em um ponto de comércio ali nas proximidades da Igreja Matriz. Essas meninas, elas estavam na rua porque elas estavam voltando ali de shows que estão acontecendo na cidade por conta dos festejos de Santo Antônio, que são bem tradicionais na cidade de Campo Maior, aqui no Piauí, quando foram abordadas. Ele foi preso no sábado, já tinha passado a situação do flagrante, então ele foi liberado após prestar esclarecimentos para a polícia. Ele disse, inclusive, que a intenção dele era dar carona para esses adolescentes. Após ele ter sido liberado no sábado, a polícia do Piauí pediu uma prisão preventiva que foi acatada pela justiça e ele foi preso novamente na segunda-feira e agora ele continua aí à disposição da justiça. Mas um caso realmente que chamou a atenção aqui no Piauí. Que bom, hein, Lucas, que ele acabou preso. Você falou que num primeiro momento ele prestou depoimento, foi liberado por essa tentativa de sequestro e depois, na sequência, acabou preso, prisão preventiva, né? Então, sem nenhuma data ali para liberação. E o susto para essas meninas andando na rua. Imagina agora qualquer carro que passa, coração deve bater mais forte. Obrigada, viu, pelas informações. Até mais, Lucas. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, pessoal. Olha, a desculpa que ele deu é que ele quis dar carona, né? Então, se você vê o vídeo, né, a gente vê que ele não tinha boas intenções, né? Então essas jovens aí conseguiram fugir. A polícia capturou ele, né, e o mesmo, né, deu esse depoimento, foi liberado, mas já foi preso novamente. Agora ele está à disposição da polícia, né, mas é muito sério, gente, muito sério, né, porque envolvendo principalmente 2 menores de idade, né, então foi uma tentativa de sequestro e ele está à disposição aí da justiça. E foi aqui pertinho de Barras, né, Campo Maior.
Entendeu? Então esses casos, gente, infelizmente, há um tempo atrás a gente só via, né, pela TV, São Paulo, Rio, né? Agora não, infelizmente, aqui na nossa região, aqui na cidade de Barras, teve o caso ali, no caso da criança, né, que foi levada aí pela mãe. Enfim, foi de certa forma, né, diante da justiça não foi tratado como uma tentativa de sequestro, né, mas no ponto de vista popular é outra coisa, né, é sequestro mesmo. Mas tá aí, gente. Pessoal, olha, esses últimos dias nós fizemos uma denúncia, né, a gente cobrou ao poder público, a gente pediu ajuda ao Ministério Público a respeito da situação lá do aterro sanitário, porque muitas pessoas nos deram a informação de que pessoas estavam matando animais dentro do lixão. Mas por que dentro do lixão? Primeiro que os animais estavam entrando no lixão. Por quê? Porque não tem cerca. Não tem cerca de forma alguma, né? Então os animais, por não terem cerca, estavam entrando dentro do lixão, comendo lixo, né? Inclusive a gente exibiu as imagens aqui e as pessoas, né, acredito eu que não seja os donos dos animais, mas tinha gente matando esses animais e passando para frente, botando para vender. E carne é carne, quem sabe de onde é a carne, se a carne é do lixão ou de um matadouro, não, ninguém sabe, carne é carne, principalmente quando tá morto ali, entendeu? Então, a gente trouxe esse caso à tona, a gente inclusive mandou aí para o Silas TV, foi repercutido a nível estadual e acredito eu que foi nesse mesmo dia o CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, só que a Medicina Veterinária veio aqui, fez uma fiscalização e mostrou aí alguns abatedouros aqui na cidade de Barras, né? Abatedouros não, gente, nem sei se o nome é esse mesmo, né? Acredito eu que são abatedouros clandestinos e deu uma prensa aí nesse pessoal que está matando o animal aí de forma irregular, né? Porque tem que ter o documento junto ao CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Enfim, e muitos estavam totalmente irregulares, a condição ali do abatedouro, até mesmo por também não ter documentação, e foram chamados a atenção. Inclusive, o caso também repercutiu a nível estadual, e a gente vai estar mostrando aqui uma reportagem da TV Cidade Verde, tá bom? Então assista aí conosco. Que vem do município de Barras. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, além do Conselho, participaram desse trabalho o próprio Ministério Público Estadual e até mesmo a Polícia Militar do Piauí. Foram 10 estabelecimentos fiscalizados e todos os 10 tinham irregularidades. A ação ocorreu ainda nos dias 1º e 2 de junho, mas só chegaram ao conhecimento público agora. O Ministério Público acompanhou exatamente porque algumas das questões, conforme você destacou, que são obrigatórias, que são exigências para o devido funcionamento de estabelecimentos como esses, como os abatedouros, não estavam sendo cumpridos. Entre eles, a ausência de registro junto ao Conselho e também a falta de um médico veterinário atuando diretamente como responsável técnico por esses estabelecimentos. Tudo isso é regido pela legislação federal que determina que esses empreendimentos que realizam atividades de abate de animais tenham necessariamente a presença de um profissional da medicina veterinária e também é necessário uma série de documentos que comprovem que ele está apto a realizar, está habilitado a trabalhar com o abate de animais. O profissional, inclusive, é responsável pela orientação e por determinar procedimentos que impactam diretamente na saúde animal e, consequentemente, na saúde da população em geral que consome esses produtos. Nós temos aqui a fala do Tiago Ferreira, que é agente fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí, que traz outras informações à linha a respeito do trabalho realizado no município de Barras.
Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. Tá aí a fiscalização. Veio aqui em Barras, né? Nesse caso aqui, para o caso desses abatedores irregulares. E também, né? Agora, gente, inclusive ontem, né? Teve um vereador aí que usou da tribuna ali da Câmara Municipal para dizer que essas fiscalizações são políticas. Gente, pelo amor de Deus. O pessoal acha que hoje tudo gira em torno do candidato aqui de Barras, entendeu? E o pior, isso veio de um vereador que supostamente era da oposição, mas que hoje é amigo do prefeito, entendeu? Então não se trata de fiscalização para poder prejudicar ninguém, né? O mesmo, inclusive, falou aí na tribuna que o hospital de Barras não tá aquilo que foi mostrado, que aquele lixão lá era mentira, era fake, digamos assim. É porque ele não usa o hospital de Barras, né? Aí no outros dias já mostraram um outro hospital, só que na parte de cima. Mas o pessoal não tá lá, né? O pessoal tá lá embaixo, no térreo, com infiltrações, com goteira, com lixo, o banheiro, né, quebrado, um buraco na parede. Enfim, descascando a parede de mofo. Gente, então não adianta a pessoa tentar tampar o sol com a peneira, entendeu? Porque o povo de Barras, o que o povo de Barras mais precisa nesse momento é de saúde, né? E o hospital de Barras está jogado às traças. Então o governo estadual tenta convencer de que a saúde do Piauí está mil maravilhas, mas não está. A gente que convive, a gente que precisa do hospital público, a gente sabe a condição. Ali na frente mesmo, quando você entra, muito bonito o hospital, mas quando você chega ali naquele corredor, você já vê um buraco no chão, uma cerâmica que está quebrada lá, e está lá faz muito tempo. Você vai lá na sala de observação, tem mofo, você olha para cima, você vê telha de aranha, você vê infiltração. Então não adianta nada lá em cima ter uma clínica, né, uma clínica médica bonita, né, nova, mas se o povo está lá embaixo. Aí o vereador fala que se a fiscalização é perseguição, não é perseguição, entendeu? Né? Nós... Você é muito perseguido? Pouco não. Entendeu? Nós temos até um trecho aí da fala do vereador, vou colocar aqui para você, entendeu? Para dizer, não, tá inventando coisa. Não, isso foi falado ontem na sessão da Câmara Municipal, tá bom? Então, assista aí o trecho aí do vereador Manirrego falando aí sobre essas fiscalizações que vieram em Barras. Eu vi alguma reportagem do pessoal que veio fazer a fiscalização, que eu não sei nem se são fiscais. A mesma história. Filmaram um monte de material de construção e disseram que tudo era lixo no hospital. Mentira! Era material velho de construção que estava lá abandonado. Não adianta você querer mentir, que mentira tem as pernas curtas. Já você descobre que é mentira. Então não adianta querer aparecer, como disse o vereador Rafi, neste momento, no caso de ninguém quer aparecer sem ter veracidade das coisas. Mas lá tinha muito lixo lá da construção, rapaz. Toda construção tem lixo, tem material que não é mais aproveitado, vão jogando lá no futuro, como a gente ama. Mas aqui não, quando pego logo, boto logo para matar. E logo que não, que o hospital está cheio de dengue, eu nunca peguei dengue ali, e eu vou todo dia, a porta ali, do lado do hospital, nunca peguei dengue. O papai mora há 80 anos ali, nunca pegaram dengue. Então, o diabo a gente precisa depois de dengue dentro do hospital, rapaz. Então não adianta querer mentir, não adianta querer criar factórios, só porque está no ano eleitoral. Porque está no ano eleitoral, você vai prestar atenção, povo. Então tá aí, gente, o vereador Manirrego, né, falou isso ontem na tribuna aqui na Câmara Municipal. Gente, a gente tem até um certo respeito pelo vereador, porque, né, já foi prefeito de Barras,
né? Foi deputado, tem toda uma história aí política aqui, mas essa fala dele é totalmente fora de contexto. Segundo ele, o lixo que está lá são entulhos da construção. Agora, o engraçado é que tem urubus. Será que o urubu come ali resto de construção? Né? Lá tinha, além de ter muito entulho, muito lixo, também tinha, sabe o que? Tinha focos de dengue. Né? E dentro do hospital de Barras também tinha muito mofo, gente. Gente, a sala de ultrassom, gente, o que tinha de mofo lá, gente. Né? Além do mofo, tinha infiltrações. Quando você entra ali no corredor, você passou ali daquela salinha ali da assistência social, você já se depara com o corredor, tem um buraco no chão. Né? Então, gente, esse problema realmente ele é verdade. E os fiscais, eles são médicos, né? Não é que eles não são fiscais, eles são médicos, né? São médicos, são um presidente do sindicato dos médicos piauiense. Eles são amparados pelo Ministério Público, eles podem fazer a fiscalização. A mesma coisa com relação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, que veio aqui, fiscalizou aí os abatedouros, né? A maioria irregular, entendeu? Então tem que ter fiscalização. E não é por conta de uma pré-candidatura política que isso se trata de perseguição política, não. É um problema que já está aí há um bom tempo e agora é notório que tem uma visibilidade maior porque tem alguém aqui na cidade que quer se candidatar. Então, se a pessoa quer se candidatar para mudar o Piauí, tem que mudar primeiro a sua cidade, entendeu? E não é nada contra ele, entendeu? Particularmente, tenho nada contra o pré-candidato Wilson Capote. Espero que ele ganhe, né? Espero que ele seja bem sucedido naquilo que ele vier fazer, mas desde que faça tudo certo. A mesma coisa com relação ao prefeito, com relação ao governador, com relação ao presidente. Querem ser, mas tem que fazer as coisas certas, porque só maquiar não vai trazer resultado, pelo contrário, vai trazer transtornos à população e a população cobra. Hoje em dia, o portal Barras em Foco, ele graças a Deus tem crescido gradativamente, mas de um tempo para cá a gente teve um certo progresso por conta das grandes reivindicações, não que eu estou procurando problema na cidade, mas que as pessoas estão mandando, entendeu? Então, é um pedido do povo, é um pedido da população. A gente mostrou a situação do lixão. Supostamente o pessoal está matando animais que estão comendo lixo, estão vendendo por aí. A fiscalização veio aqui, fez a fiscalização. Tem um caso Centro de Zoonoses. Centro de Zoonoses agora está mil maravilhas, entendeu? Então, dizer que esses problemas, né, tá até mais calmo lá. Então, dizer que esses problemas que tem na cidade, né, que estão aparecendo agora é por conta de política, não é não, entendeu? Então a fiscalização tá aí é porque tem problema mesmo. Neném tá falando aqui, afinal, quem é o responsável pelo Hospital de Barras? Olha, o responsável pelo Hospital de Barras é o governo estadual. Porém, a gente sabe, né, a mesma coisa com relação à prefeitura. A responsabilidade não é totalmente do prefeito, é dos vereadores. O papel do vereador é fiscalizar e legislar. A mesma coisa com relação ao poder público aqui, no caso a prefeitura. A prefeitura ela é o poder executivo, mas ela pode cobrar. A gente vê várias vezes, você pode pesquisar aí na internet, o governador Rafael Fonteles, junto com o prefeito Edilson Capote, está aí, são todos juntos. Outro dia mesmo aqui, estavam em Boa Hora, em Boqueirão, estavam aqui Nossa Senhora dos Remédios, enfim, são juntos. Por que não cobra? Né? Por que não fala a respeito da situação do Hospital de Barras, se são tão íntimos, são tão amigos? Então, o poder municipal não é somente executar, mas também cobrar
e trazer recursos aqui para Barras. Na maioria das vezes os recursos que vêm para cá é para duas coisas, é para praça ou então para festa. Tá chegando aí os foguedos no mês de julho aí, tá bom? Então muita gente não tá mais descendo goela abaixo somente festa. Pelo contrário, o pessoal quer saúde, entendeu? Então tá aí, gente, essas reclamações estão sendo recebidas aí pelos órgãos de fiscalização. E tem aqui, vou dar uma olhada aqui no Facebook, pessoal. Olha, tem muita gente hoje participando, tanto pelo TikTok, pelo Facebook, porque, gente, é coisa séria, gente. O pessoal tá cansado já dessas coisas. Ó, eu fiz a Heloísa Santos diz assim: eu fiz o meu cadastro, mas veio negado. Mais outra, né? Então, gente, pelo amor de Deus, é tanta coisa, gente, tanta coisa envolvendo a gestão pública. E o pessoal acha que é perseguição. Não é perseguição política não, gente. Pelo contrário, é porque o povo já está cansado de tudo isso, né? Então o pessoal está participando, o pessoal está mostrando a realidade, está falando das suas situações, e a gente está aqui para abrir o espaço aqui, tanto da Rádio Águia Web quanto do Portal Barras em Foco, para que você venha ter voz. Porque por muito tempo aqui em Barras a população não teve voz, não tinha quem recorrer na hora de reivindicar os seus problemas. O Neném da 160 colocou aqui: aqueles animais na BR sentido boa hora, porque não são atendidos mesmo, tem tantos lá. Pois é, ali no caso, a gente está precisando aqui em Barras, aqui na região norte, uma operação Porteiras Fechadas, que é uma operação do governo estadual, né, da Secretaria de Segurança Pública, para poder, gente, porque o pessoal só vai se conscientizar que animal deve ser criado, cercado em um lugar fechado, com cerca, só quando começar a doer no bolso. O problema é esse: enquanto não doer no bolso, muita gente vai morrer porque colidiu com animais aí na pista, entendeu? Então tem que doer no bolso. Eu não sou a favor que o cidadão venha a ser penalizado, mas nesse caso aí, gente, o pessoal só vai se conscientizar e começar a botar os animais dentro dos cercados, então caçar um local para que ele não fique na pista só quando levar uma multa, quando doer no bolso. Então, infelizmente, vai ser desse jeito, né? Mas nós estamos merecendo urgentemente aí de uma operação Porteiras Fechada da Secretaria de Segurança Pública. Tem mais comentário. A Gisele colocou aqui: as estradas estão acabando. Estão mesmo, hein? Ó, estão acabando, estão acabadas. E assim, no inverno foi lama. Pois é, no inverno foi lama, agora é poeira. Esses dias agora a gente estava aí na zona rural, né? Muita poeira, claro, né? Verão, né? Então, de certa forma a gente releva, mas no inverno é imperdoável. Agora é o momento do poder público fazer, né, com que essas estradas venham ser revitalizadas, venham fazer, né, elas. Inclusive ontem na Câmara, se eu não me engano, foi anunciado que vão fazer aí várias estradas aqui na zona rural do município. Tem mais comentário aqui. Deixaram um comentário aqui, um usuário aqui falou: os colégios do interior de Barras só tem aula uma vez por semana, no máximo duas. E principalmente o colégio aí não colocou. Pois fala mais para mim, mandar mensagem aqui, ou manda no privado, tá bom, essa informação a respeito das escolas, tá certo? Que a gente vai apurar direitinho para fazer com que o seu direito como cidadão venha a valer. Tem mais comentários. A gente colocou aqui: na TI 212, durante o dia, a gente não vê animal, mas vai chegar aí à noite e começa a aparecer. São ninjas esses animais. Uma vez contei 30. Não, mas é verdade, gente. É muito animal, gente. E é perigoso porque o pessoal morre por conta disso. Ali, aquele caso ali, depois do posto Serra Pelada, ali do Zé Miguel, né? Gente, aquilo ali, pelo amor de Deus, gente. Aquele acidente não era para ter acontecido. E a gente foi fazer reportagem, no outro dia tinha 2 animais lá perto, gente. E o pessoal passa. E assim, o dono tá nem aí. Quando morre uma pessoa, né, o dono não vai nem dizer que o animal é dele.
Como o pessoal diz, não é doido, vai dizer para quê? Entendeu? Então tem que doer no bolso do criador, né, que cria de forma irregular. Tá bom, gente? Nós vamos ficando por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente agradece a você pela audiência, a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você, gente. E amanhã estamos de volta, tanto no Facebook quanto no TikTok. Pois até mais, gente. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Está no ar. Vai encarar com Silas Freire. Silas TV PI. A verdade sempre encontra espaço. Às vezes nos sentimos perdidos. Às vezes nos sentimos agoniados. Às vezes nos sentimos desesperados. Mas Cristo, uma vez entre nós, ele disse ao subir uma montanha, aquele discurso das bem-aventuranças, onde ele disse: bem-aventurado aquele que está sofrendo por mim, bem-aventurado aquele que é perseguido por mim, bem-aventurado aquele que é manso de coração, porque dele será o reino dos céus. Tenhamos paciência, soframos juntos, mas com Deus, porque seremos bem-aventurados. No ar, o Vai Encarar. Vai encarar com Silas Freire.